A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos dando continuidade aqui ao capítulo 5 da unidade 2, na lição 2. Na aula passada, nós falamos um pouco aí a respeito da sinodicidade dos evangelhos e vamos continuar falando mais um pouco a respeito desse assunto. O tema central deste livro é expansão, estabelecimento, formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Unidade 2, capítulo 5, lição 2. Ainda a respeito dos evangelhos e a questão sinótica. Nós sabemos que os 3 primeiros evangelhos eles são sinóticos, ou seja, eles interagem entre si, né? Esses escritores, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram vivenciando uma história, um evento com Cristo, com Jesus, não propriamente Lucas, né, porque não era testemunho ocular, mas ele buscou informações, fontes a respeito disso, e escrevem dentro de uma sinodicidade, ou seja, olhando pessoas com perfis e pensamentos diferentes e escrevendo a sua história, como é que ele está vendo, né, dentro da sua ótica, né? Certo? E aqui, dando continuidade, nós falamos sobre as tradições, as fontes que foram escritas, os estudos que foram feitos do conteúdo ou da forma que foi construído os evangelhos com essa interação, né? Porque isso era necessário para que se consolidasse, para que se confirmasse a história de Deus na Terra, através do Novo Testamento. Então, 5241 é o item que fala sobre a tradição antioquiana, ou seja, de Antioquia. Sugere os estudiosos que esta é a primeira fonte de onde muitas informações para a composição dos evangelhos sinóticos são extraídas, né? Então, existe para se escrever os livros, é preciso buscar fontes, testemunhos, muitas falas de Jesus que estava nas redondezas, né? E isso, o escritor lhe soma tudo isso e com muito zelo, muito cuidado, ele começa a definir sua história para que também não haja divergência, certo? Então, é isso, essa primeira parte. Ainda dentro desse tema, a tradição antioquiana, as informações teriam sido preservadas e transmitidas de forma oral, ou escritas em pergaminhos ou papiros. Então, levou-se um tempo, levou-se um empenho, uma dedicação para parar, para escrever, e também as frases ditas por Jesus, né? Então, houve uma pesquisa em cima disso para poder redigir o Evangelho, para haver uma veracidade na palavra de Deus ou no Novo Testamento. E muitos dos escritos eram feitos em pergaminhos e papiros, né? Papiro é o primeiro papel aí da época, tá certo? Ainda dentro desse tema, tradição cesariana agora, no 5241, tradição cesariana. Segundo os defensores da hipótese tetradocumental, ou seja, que todos os livros eles interagem, né? E que muitas informações são baseadas nos quatro livros, interagem entre si, a tradição cesariana é uma das fontes que, junto com as demais, é responsável por 40% das informações que Lucas registra no seu evangelho, as quais, portanto, não possuem paralelo em outro evangelho. Tá certo? Então, aqui com base na tradição cesariana.
né? A fonte Q, uma outra fonte, que é o 5243, ela é uma tentativa de explicar a diferença que existe entre Mateus, Lucas e os escritos de Marcos, ou seja, o sinótico. Então, essas fontes elas vêm tentando explicar, porque existem algumas diferenças, né? Existem algumas diferenças, mas todas elas dotadas dentro de uma realidade, dentro de uma historicidade e dentro de uma veracidade, né? Tá certo? Então, aqui mais essa fonte, que é a fonte Q, nós já falamos na aula passada. E o 5244, nós chamamos de proto-Marcos, ou seja, é uma hipótese mais coerente, apoiada por Papias, bispo de Herápolis. Ele afirma que muitos dos registros feitos pelos evangelistas pelo evangelista Marcos, surgiram a partir das informações contidas no testemunho ocular do apóstolo Pedro. Então, nós vemos que Pedro não escreve o evangelho, mas ele é um participante ativo, porque ele caminhou com Jesus. E nós vemos muitas informações aí dentro dos evangelhos, e principalmente de Marcos, com essa síntese de Pedro, né, com esse apoio de Pedro. Pedro, ele foi o pai na fé de Marcos, então aí realmente uma grande possibilidade de que Pedro tenha passado essas informações, né? Então a mais coerente é o proto-Marcos, ou seja, baseado aí no testemunho ocular do apóstolo Pedro. Junto a essa ideia, a essa construção, também soma-se as informações das comunidades cristãs, porque quando foi redigido, os evangelhos foram redigidos, buscou-se informações, né? Muitas das coisas, dos feitos de Jesus, e também a influência do apóstolo Paulo, certo? Então, é isso. Vou colocar um quadro aqui no 5.3, vai nos mostrar um quadro comparativo sinótico, ou seja, que há uma relação desses três evangelhos dentro de um evento. Então, a pregação de João Batista, Mateus escreve, está lá no capítulo 3. Marcos escreve também, está lá no capítulo 1. E Lucas escreve também, está lá no capítulo 3. Lucas buscando informação, porque ele não era testemunho ocular, né? Marcos buscando informações ali com Pedro, né? O apóstolo Pedro, enfim, redigindo aí o seu livro. O batismo de Jesus, nós vemos narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de Marcos, capítulo 1, de Lucas, no capítulo 3. Você vai ver esses três momentos narrados, às vezes de um formato diferente, algo diferente, mas com a mesma historicidade e veracidade. A tentação de Jesus, Mateus, no capítulo 4, fala, Marcos, no capítulo 1, e Lucas, no capítulo 4. E os discípulos sendo sal e terra, sendo o sal da terra. Nós vemos isso em Mateus 5, em Marcos, no capítulo 9, e Lucas, no capítulo 14. Se nós buscarmos nas escrituras, nos livros, nós vamos ver a formatação diferente, o diálogo diferente, mas a historicidade é a mesma. Tá certo? Por quê? Porque eles são sinóticos, eles interagem, eles buscam a história, cada um na sua ótica, trazendo a mesma verdade, né? E consolidando a história do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Terminamos aqui. A nossa referência é o IBAD,
Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. Nosso canal no YouTube é Núcleo Ibate Glória. Participe conosco, dê o seu like e nos ajude a disseminar a palavra de Deus, o reino de Deus na terra. E até a próxima aula, no nome de Jesus.